Olá, meus amigos do GELAC. É um prazer enorme estar aqui virtualmente com vocês, né? Nesse retorno à casa de uma forma diferente. A primeira vez que eu estive no GELAC foi falando sobre Paulo e Estevão, né? Essa obra primorosa. E hoje eu retorno para falar também de um tema que circula, né, ali, o Evangelho, uma das mulheres do Evangelho, um exemplo lindo para nós, que é Joana de Cusa. Então eu gostaria primeiramente de agradecer à casa, ao GELAC, pelo convite, na figura de Lon, essa amiga querida, né, que me fez esse convite tão carinhoso e por certo que eu aceitei, né? Então deixo aqui a minha gratidão, muito obrigada. E hoje, antes da gente começar a falar da vida de Joana, das suas experiências, das suas lições, nós vamos, já que estamos aqui em clima, né, de reunião doutrinária, de palestra pública, nós vamos abrir uma mensagem, fazer uma breve oração para poder adentrar no nosso tema, tá bom? E ao final, iremos também fazer uma oração de encerramento. Então eu peço que todos que sintam-se aí à vontade, queiram, pode diminuir as luzes, pode buscar relaxar, acalmar, centrar os pensamentos. E nós vamos trazer uma mensagem do dia de irmã Sheila, que fala destino espiritual. A vida de cada pessoa é como um rio correndo para Deus. No mundo encontrarás quem te fira com os calhaus da ingratidão. Outros tentarão turvar as águas dos teus pensamentos, lançando ideias poluentes. Por vezes as dificuldades te apertarão o leito da existência, fazendo surgir as ondas da insegurança. De outras vezes depararás com as pedras do desânimo, tentando barrar-te o curso. Em outras situações, porém, continua seguindo, animado pela correnteza da confiança. Tudo passará e nenhum obstáculo conseguirá impedir que deságues no oceano do amor total, onde encontrarás a razão do teu destino espiritual. Mensagem extremamente linda que já conversa um pouco com a temática da noite, né, em que nenhum obstáculo nos impedirá de desaguar no oceano do amor total, ou seja, nada vai nos impedir de nos encontrarmos com Deus e toda a sua misericórdia. Então, eu gostaria que todos fechassem os olhos nesse momento, elevando o pensamento ao mais alto, a esse Pai misericordioso, a figura do nosso Mestre Jesus, pensando nessa proteção divina que todos nós recebemos, nesse suporte energético que cada um recebe nesse instante em suas casas, que nos ajuda ao reequilíbrio, que nos ajuda a acalmar, serenar, e que nos faz lembrar do quanto Deus nos ama e do quanto Ele cuida de nós. Que possamos, Mestre amado, estar sempre vinculados a Ti, para que saibamos passar por nossas provas da melhor maneira possível. E nesse momento de provações coletivas, nós rogamos por cada um que encontram-se nos leitos de hospitais, em suas casas, em processos de enfermidade. Também aqueles que não estão doentes do corpo, mas estão passando por distúrbios psicológicos, também por conta do isolamento prolongado. Pedimos a todos, Senhor, que sejam envolvidos pela Tua energia de amor e que sejam amparados, assistidos. Fica conosco, intui-nos na noite de hoje, para que esse diálogo sobre Joana toque profundamente os nossos corações. Que assim seja. Então, meus amigos e minhas amigas, agora nós vamos conversar, né? Eu gosto de usar esse termo porque, apesar de nós estarmos agora aqui, né, cada um em suas casas,
mas estamos conversando através do coração e da mente. É como se eu pudesse ouvir a resposta de vocês. Então vamos lá. Para a gente começar a falar de Joana de Cusa, uma das encarnações da nossa querida Joana de Ângeles, né? Que é essa personalidade que tem nos inspirado ao longo desses anos inteiros, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, né? Que tem divulgado amplamente o Evangelho, o nosso desafio, né, de nos tornarmos homens integrais, né? E que tem experienciado isso, ela experienciou isso e hoje ela é capaz de nos dar essas lições. Então Joana de Cusa é uma das suas reencarnações, que depois seguiu como Clara de Assis, como Juana Inês de la Cruz, como a Joana Angélica, que nasceu, né, na Bahia e que também teve uma postura de muita bravura, né, diante dos soldados portugueses, né? Então nós vamos falar hoje sobre Joana de Cusa. Joana de Cusa, ela vivia num contexto do Império Romano. O Império Romano, que era, ao tempo de Joana, já uma grande potência que dominava praticamente todo o mundo ocidental. E que também era conhecido por desmandos, excessos de toda ordem, né? Orgias, adultérios, relações promíscuas, desvalorização da mulher e muito abuso de poder, né? Roma era a referência, o símbolo daquilo que era o poder da matéria, né? Em antagonismo com o Templo de Jerusalém. Então, no contexto de Joana de Cusa, que vivia em Jerusalém, mas que muitas vezes ia se refrescar em Cafarnaum, como diz Humberto de Campos, na obra Boa Nova, ela vivia num cenário em que existia todo o contexto do povo judaico e Roma, né? E essa dualidade da realidade em que Joana estava inserida era traduzida também para o seu esposo, que era o intendente de Herodes Antipas. E Herodes Antipas é justamente aquele tetrarca que vai mandar prender e executar João Batista a pedido de Salomé. É aquele mesmo que vai consentir, né, a crucificação de Jesus. Então, Herodes era uma figura dual, como muitos de nós, que gostava de servir a dois deuses. Ele tanto queria agradar Roma, quanto queria agradar o Templo de Jerusalém. E ele, nessa bajulação, ele buscava aí uma felicidade fácil. Leon Denis vai dizer na obra Depois da Morte, fazendo uma reflexão sobre a transitoriedade dessas grandes potências, dessas grandes cidades da antiguidade, ele vai dizer que Cartago, Roma, grandes cidades gregas da Sicília, todas elas que durante um bom tempo foram como formigueiros de gente, viveram da opulência, da grandeza. Depois não sobrou, não restou pedra sobre pedra. Falando dessa transitoriedade, ele diz assim: os séculos, esses minutos da eternidade, viram nações e reinos passarem e nada ficar de pé. Mas enquanto essas cidades viviam toda a sua pujança, esse poder, ele seduzia Antipas. E é justamente por isso que ele vai tentar sempre barganhar. Então, essa dualidade de servir a Deus e a Mamon, que no Evangelho nós temos aí a provocação, né, de que não podemos servir a dois deuses, existia também dentro do lar de Joana. Nós estamos ali vendo um cenário em que temos a figura de Cusa buscando esse poder, buscando viver o máximo, gozar ao máximo aquilo que Roma poderia ofertar, né, a qualquer custo.
porque em há 2000 anos existe uma passagem que é narrada por Emmanuel em que Pôncio Pilatos vai encontrar com Cusa para tentar ali fazer alguma tramóia, né, alguma situação escusa em Cafarnaum, e também aproveitar para tentar seduzir ali Lívia, né, que era a esposa do Públio Lentulus. Então você vê que tinha ali toda uma degradação moral que girava em torno do pessoal de Roma, né? Mas Joana, diferentemente de Cusa, já trazia dentro do seu coração oprimido de uma relação conflituosa que vivia com o marido um anseio por algo maior, por algo que fosse mais transcendente. Ela não sabia ainda onde encontrar essa resposta, que mais à frente nós vamos ver, ao momento em que ela encontra com Jesus, o quanto isso foi arrebatador. Então nós temos aí o dualismo de servir a Mamon e ceder a todo esse gozo que vai ser transitório, e a servir a Deus com tudo aquilo que a vida que é devotada ao Evangelho pode nos proporcionar em transformações que vão ser aquisições eternas do Espírito, onde nem a traça corrói e nenhum ladrão rouba. É aquilo que nós vamos aquilatar e que vai continuar com a gente, vai prosseguir com a gente para todo sempre. Então, essa é uma escolha que Joana e Cusa se confrontavam dentro do lar. Ela não suportava ver os excessos do marido, mas ao mesmo tempo vivia numa sociedade em que a mulher não tinha o menor prestígio, em que a mulher não tinha a menor voz, não tinha direitos. A mulher, quando criança, era tutelada do pai, quando casava na adolescência, porque podia casar a partir dos 12 anos de idade, era tutelada ao marido. Quando o marido morria, ela passava a ser subalterna, subserviente a qualquer outro homem da família, fosse ele um filho, fosse esse um genro, um cunhado ou qualquer pessoa. Ela nunca tinha posse de si mesma. Então era uma mulher que vivia num contexto patriarcal, em que não tinha a menor capacidade de expressão. Então vivia as angústias do lar e muitas vezes de um lar oprimido. É claro que nós podemos pensar que existiam mulheres que mesmo dentro desse contexto geral tinham relações saudáveis com seus esposos, mas essa não era a realidade de Joana. E aí, na obra Joana e Jesus, que é uma obra que nós usamos aqui também como subsidiária dessa conversa, em que o César Braga Said, ele faz uma entrevista de Valdo e em cima de algumas respostas ele também vai tecendo alguns comentários, e é muito interessante porque ele diz o seguinte: Joana, desejosa de seus valores, queria encontrar algo que desse sentido à sua vida, e foi esse chamamento que o seu coração sofrido tentou atender, né? Quando ela vai ao convite da sua serva encontrar com Jesus. O que ela desejava, possivelmente de forma inconsciente, não era apenas um consolo ou um auxílio para entender-se com seu marido, que era assim essa figura difícil, como nós acabamos de dizer. Na verdade, ela tinha sede de renovação, de um sentido maior para sua existência, de algo que lhe permitisse compreender, mas não apenas compreender a razão daquelas suas dificuldades que ela vivenciava no lar, mas igualmente superá-las. E aí eu já faço nossa primeira provocação, antes mesmo de trazer algumas partes do diálogo dela que está em Boa Nova. Quais os movimentos que nós fazemos para superar os problemas que vivemos? Essa é uma primeira reflexão que, olhando a história de Joana, nós podemos ter. Porque ela não desejava só compreender o porquê sofria. Ela queria superar aquela situação. Porque muitos de nós queremos entender as causas do nosso sofrimento, mas às vezes, diante da resposta, nós nos recusamos a dar o segundo passo, que é superar. Muitos de nós ficamos presos na angústia, na lamentação, na amargura, não tendo uma atitude renovadora, uma atitude proativa, que vai realmente nos tirar daquele local de sofrimento e nos conduzir a momentos mais felizes. E Joana trazia esse desejo de superação.
E ela entendia que para isso ela precisava mudar algo nela. E nós, muitas vezes, meus amigos, buscamos transformar o outro. Nós queremos que o outro mude. Não, nossa relação está ruim porque ele é assim, porque ela é assim. E não porque nós somos assim. Então, a grande provocação inicial é: estamos fazendo o que para mudar a nossa realidade? Para superar os nossos conflitos domésticos? Será que somente ficar acusando o outro das suas imperfeições, sem olhar para aquilo que nós precisamos mudar, será mesmo a atitude mais adequada que vai poder gerar de fato ali o entendimento? Ou que, se não houver entendimento, pelo menos modificar como eu me relaciono com o meu desafeto, seja dentro do lar, fora do lar, em qualquer lugar? Como melhorar as nossas relações? E essa é uma provocação que vem da reflexão de Joana. Joana tinha sede de um sentido maior à sua vida, e só quem poderia descedentá-la, né, matar essa sede que ela tinha de vida e vida em abundância, seria aquele que possui a água viva, o nosso amigo incondicional, nosso mestre querido Jesus. E é interessante, minha gente, porque Humberto de Campos, ele já vai começar a narrativa falando que Joana, ela era uma figura de rara dedicação, de nobre caráter e de verdadeira fé. E nós vamos tentar trazer um pouco do entendimento desses pontos que Humberto de Campos elenca como virtudes de Joana, assim como as reflexões que a fala de Jesus, o aconselhamento de Jesus a ela, pode nos proporcionar enquanto aprendizado. Antes disso, eu gostaria de destacar uma fala que o Divaldo responde ao César nessa entrevista que vai gerar a obra Joana e Jesus, uma história de amor. Ele fala para o César que Joana certa vez confessou a ele que a relação entre ela e Cusa, o casamento deles dois, era um casamento de resgate. Era uma relação de uma expiação. Ela tinha contraído débitos com ele em encarnações passadas, ao tempo em que ela se vinculou a ele por laços consanguíneos e não espirituais. O que isso quer dizer? O que Divaldo quis dizer com essa fala? Uma coisa que também é bem tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando ele vai falar, ele vai fazer essa diferença entre parentela corporal e parentela espiritual, a nos dizer que os verdadeiros laços de família não são os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia, pela comunhão de pensamento, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. E quando nós não estamos vinculados por esses laços espirituais e somente por uma questão de consanguinidade, muitas vezes não há afinidade entre os espíritos e essas relações podem ser mais difíceis, né? Sobretudo a depender de como nós usamos o nosso livre-arbítrio. Então, Divaldo fala que essa era uma situação em que ela estava ali resgatando. E intimamente é como se ela sentisse isso. Mas ela, angustiada por aquela realidade oprimida que ela vivia, ela busca Jesus. Então, a sua serva, que via o seu semblante sempre muito tristonho, sempre muito angustiado, ela que era uma mulher tão devotada, um dia convida ela a ouvir a pregação de Jesus. Então ela decide ir meio sem entender o que lhe esperava e diz que esse primeiro encontro de Joana de Cusa com Jesus, ela não entendia muito bem o que ele falava, tendo em vista que ele falava, alguns dizem em aramaico ou em hebraico popular, que também era muito aramaitizado, então ela desconhecia aquela linguagem. Então a sua serva traduzia para ela aquilo que Jesus estava falando, mas mesmo sem compreender na totalidade, a doçura, a brandura, aquele magnetismo de Jesus provocou em Joana uma sensação tão positiva, tão boa, que ela então decide segui-lo. E ela volta para o lar, e na medida que ela volta para o lar,
de uma certa forma se agrava um pouco a relação dela com o esposo, porque ela havia despertado para algumas verdades espirituais, gostaria de convencer o marido daquilo. Ela nunca omitiu do marido que ela estava acompanhando Jesus, que ela estava ouvindo suas pregações, e por mais que ele ali carregasse algum ciúme, porque ela estava ali, né, trazendo o seu arrebatamento por uma outra pessoa, que era uma figura masculina. Vamos lembrar que a sociedade, né, não tinha essa relação, o homem não tinha essa relação tão respeitosa com a mulher, e Jesus tinha isso de forma muito marcante. Nós vamos ver em várias passagens do Evangelho, ele em situação respeitosa para com as mulheres. Então, ela nunca omitiu de Cusa que estava ali numa sucessivas saídas, né, ao encontro de Jesus. Então, é muito interessante porque com o agravamento das relações dentro de casa, Joana busca Jesus um dia na casa de Simão Pedro para justamente desabafar, para dizer para ele: Jesus, eu não aguento mais, a minha relação com meu marido está insustentável, eu sou infeliz no meu lar, né? Ele é essa figura que me oprime, que me entristece, que tem escolhas pessoais que não me agradam, né? E o meu desejo era de deixá-lo e segui-lo. Esse era o anseio que ela trazia, era de que pudesse Jesus dizer: então deixa tudo e me segue, né? Porque ela trazia esse desejo no seu coração. A mensagem de Jesus já havia tocado profundamente o seu ser e ela desejava então segui-lo. E já que ela era oprimida no lar, o marido não aceitava aquela realidade e ela não era feliz, então se ela era feliz seguindo Jesus, que pudesse deixar tudo e caminhar com Jesus. E aí é interessante a fala de Jesus com Joana, e que eu vou pedir licença para vocês para poder tratar aqui rapidamente, que está lá no capítulo 15 de Boa Nova, em que, após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares. Nos hábitos exteriores, todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre os sinceros discípulos do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o bom combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende, alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus anseios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não podemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. E segue. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas patenteando todo o seu estado da alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? E aí a resposta de Jesus é primorosa, porque ele sorri serenamente para ela e diz:
Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Olha a provocação de Jesus. Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, atenuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina como um raio o conquistador desalmado que espalha miséria e destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Só que até esse ponto nós já temos várias questões aqui para trabalhar. Primeira coisa que ele diz para ela é que Deus é Pai e é um só. Gente, essa questão ela é tão interessante porque nós podemos lembrar que os romanos eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. Quando nós temos o advento do monoteísmo, que começa a ser trabalhado por Moisés e as suas ideias são aprimoradas por Jesus, nós vamos ter um outro entendimento, que nós somos todos filhos do mesmo Pai. Estamos todos submetidos a uma mesma lei, a lei divina. E, portanto, todos estamos ali na guarda da misericórdia de Deus. Isso faz com que nós tenhamos ali um senso de relação diferenciada com o outro, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Isso daí já começa a mexer profundamente com a gente. E daí ele fala, a gratidão a ele deve ser uma constante em nossas vidas, ou seja, mesmo diante das tribulações mais profundas, nós devemos ter um sentimento de gratidão. E ele estava falando a alguém que estava sofrendo profundamente. E quando ela interpela Jesus se ela poderia então convencer o esposo, né, impor a ele a sua crença, ele diz, Deus nada impõe. E, gente, nós vamos trazer essa ideia para o hoje. Nós que temos uma fé, somos espíritas. Quantos de nós não buscamos convencer as pessoas do nosso lar a seguir pelos nossos caminhos? Quantos de nós vivemos conflitos domésticos por termos escolhas religiosas diferentes? Será que cabe gerar conflitos porque cada um decide seguir por um caminho? Ou porque nós despertamos para as verdades do Espírito e o outro ainda opta por viver como ateu, como materialista? Sabemos que nós nos alegramos e descobrimos coisas novas e buscamos ali nos modificar à medida que nós despertamos para as verdades espirituais, mas ainda assim nós não temos o direito de impor nada a ninguém. Cada um deve fazer uso do livre-arbítrio. Por quê? Porque a lei divina está gravada em nossas consciências. Então, em algum momento, a lei de progresso nos alcançará a todos. Então, ele diz, se ele não te compreende hoje, um dia ele vai lhe compreender. Agora, quem é que tem mais condição de fazer um movimento de conciliação? É quem já tem esse despertar para a boa nova ou para aquele que ainda encontra-se embrutecido? Ou aquele que encontra-se ainda embrutecido? Por certo, que é quem já começou o despertar. Então, ele faz com que ela tenha um raciocínio de que, ao invés de fugir, né, e seguir Jesus e abandonar o lar, que ela retorne ao lar e ame o seu esposo. E aí, ele fala para ela, ame-o como a mãe ama um filho. E é muito interessante essa fala de Jesus, porque ele não quer dizer que a mulher deva tratar o esposo como se trata uma criança que nunca consegue andar com suas próprias pernas, né? Em relações doentias que inclusive a própria psicologia, como diz o nosso amigo Flávio Santos, num vídeo que ele fala sobre a Boa Nova e sobre Joana, no estudo que ele tem no canal Raciocínios Espíritas, ele fala isso, né? Até a própria psicologia condena essa atitude psicológica da mulher se colocar como mãe do marido, né? Ou o marido se colocar como pai da mulher. Mas o que Jesus está provocando em Joana é a seguinte reflexão. Como que uma mãe ama um filho? A mãe ama um filho sem esperar nada em troca. A mãe ama um filho mesmo que ele pague ela com ingratidão. A mãe amamenta um filho por anos, às vezes 2 anos, sem nunca cobrar a ele cada ml de leite que ele mamou.
A mãe cuida do filho à beira do leito quando ele adoece, sem nunca computar as horas em que ela passou acordada. A mãe ama porque ama. A mãe não ama o filho porque ele acorda e fala, eu te amo, mamãe. Da mesma forma, então ele provoca que a mulher deva amar também o seu esposo de forma abnegada. Ela deve amar ele sem esperar nada em troca. E por mais que a relação ali seja uma relação desafiadora, que ela busque ver o que ele tem de melhor. E isso é muito interessante. Então, ele fala, amar os entes queridos é também servir a Deus. Então, se você pensa que para que você possa me seguir, você precisa abandonar o seu lar? Não, eu digo a você, se você fica no seu lar e cuida das pessoas que estão ali, você está servindo a Deus. E esse também é um outro conflito que nós vivemos. Por quê? Porque muitos de nós, a pretexto de servir na casa espírita, por exemplo, às vezes deixamos de lado necessidades de serem atendidas dos nossos entes queridos que residem junto com a gente. Às vezes temos um idoso, alguém que mora com a gente, e a gente não dá o devido cuidado e prefere sair para atender um idoso, por exemplo, numa ação em um asilo. Não que a ação do asilo seja condenável, ao contrário, ela é maravilhosa. Mas o que ele está dizendo para a gente não é só se ocupando com as ações caritativas fora do lar que você vai encontrar Deus. Você vai encontrar Deus vivendo, testemunhando os desafios em família, no servir dentro do lar. E isso é muito interessante. Assim também, ele diz para ela, muitas manifestações religiosas são superficiais. Os templos de pedra são passageiros. A alma humana deve ser o templo incorruptível. Ou seja, nós estamos aí vivendo, um período de pandemia onde as nossas casas espíritas estão fechadas, nós não estamos podendo ali viver aquela nossa rotina de ir para a casa espírita, ir para o passe, ir para a mediúnica, orar, assistir uma palestra dentro da casa, estamos aqui por ligações virtuais. E muitas das pessoas hoje em dia estão sofrendo um pouco pela ausência dessa vivência, em comunidade, dessa vivência fraterna da casa espírita. E alguns sentem-se até um pouco fragilizados por isso. E aí vem uma reflexão importante proporcionada por Jesus nessa fala de Joana de Cusa. Porque quando ele fala que os templos de pedra são passageiros, por exemplo, agora nós estamos testemunhando isso. O templo até está lá, construído, fechadinho, mas nós não estamos podendo usufruir dele. Mas se a nossa alma, se nós, enquanto espíritos, nós formos o próprio templo, ou seja, nós edificarmos o reino de Deus dentro de nós mesmos, aí não tem tempo, não tem nada que possa corromper. Nós, para onde nós formos, nós estaremos com Deus. E isso, para quem está sofrendo a angústia de querer abandonar o lar, que é um local de desafios, para seguir o mestre, dizer, olha, você estará me seguindo se você der o seu testemunho no lar. Isso é, gente, uma fala que remexe bastante dentro de cada um de nós. E não foi diferente com Joana. Aquelas falas de Jesus provocaram ela intimamente. E também ele fala, além da relação com Deus, na sua fala com ela, ele vai fazer algumas alusões a essa relação com o próximo, que nós já começamos a falar, do cuidar do marido, de ver o marido como filho. Ele fala também, quem sinceramente se convence e se converte, trava em si o bom combate da redenção espiritual. O que é isso? Isso é quem permite que o evangelho penetre o seu coração como uma verdade espiritual e use esse evangelho como bússola, ele vai nortear o nosso processo de autoconhecimento, de autoiluminação e de conquista de nós mesmos. E esse processo é o processo do bom combate, porque ali nós vamos estar examinando as nossas fragilidades, as nossas mazelas,
confrontando com as luzes espirituais do Evangelho, entendendo que temos ali que arar aquela terra, adubar bastante com essas verdades espirituais, para que nós possamos ser capazes de verdadeiramente mudar, modificar as nossas atitudes para transformar a realidade que nós estamos vivendo. E essa realidade vai ser transformada não porque o outro mudou, mas porque eu realizei esse bom combate que vai gerar em mim a redenção espiritual. E nós vimos que as lições do Evangelho foram muito arrebatadoras para muitas pessoas. Joana de Cusa é um desses exemplos, mas temos várias outras, Maria de Magdala. Nós vamos ter outras sem ser mulher, como, por exemplo, o próprio Simão Pedro. Simão Pedro, que tinha um temperamento tão difícil, por exemplo, foi capaz, né, de fazer uma grandiosa obra que foi a Casa do Caminho, e de servir e de ser caridoso com tantas pessoas, né, de negar-se a si mesmo para poder servir. E foi alguém que havia negado Cristo. Olha o conflito de Simão, né? Ali, Joana não estava negando Cristo, ela queria seguir ele, mas o Cristo que pede para ela volte, né? Então ela foi convidada a exercer esse bom combate para que ela pudesse transformar o seu lar em um lar mais feliz. E ele fala, é pelo amor que alcançamos a nossa alforria espiritual. Por que o amor liberta? Por que o perdão liberta? Porque ele desfaz as mágoas, porque ele faz com que a gente modifique o nosso olhar diante do outro. Sabe a caridade como entendia Jesus que está lá no Evangelho? O BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse convite era o convite que Jesus estava fazendo a Joana naquele momento. Seja benevolente com as faltas do seu esposo. Seja indulgente, cuida, olha para ele de maneira diferenciada, olha o que ele tem de bom. Será que ele só tem pontos negativos ou ele também tem pontos positivos? Perdoa as faltas. Todos nós falhamos em algum aspecto, porque somos imperfeitos. E às vezes nós exigimos do outro uma perfeição que nós não temos. É a questão de ver o cisco no olho do outro e não ver a trave no nosso próprio olho. Jesus nunca perde a oportunidade de nos proporcionar essas reflexões, que são primorosas para todos nós que desejamos seguir por uma estrada mais feliz. E aí, gente, ele fala que as paixões não devem ser transformadas, as paixões devem ser transformadas e não eliminadas. Então a gente não vai convencer o outro. O outro vai se convencer com o passar das suas encarnações. E aqui só uma observação que Joana de Cusa e Cusa, né? Então Joana e Cusa, eles não vão se limitar a essa encarnação durante o Império Romano que nós estamos falando aqui. Para aprimorar um pouco mais esse relacionamento, né, essa relação afetiva. Diz Divaldo, em entrevista ao César Said, que também está narrada nessa obra Joana e Jesus, uma história de amor, ele vai dizer que pelo menos até a Idade Média, ao tempo de Francisco de Assis, em que ela encarna como Clara de Assis, nós vamos ter aí relatos da própria Joana de Ângeles falando em que ela esteve tutelando ele, assessorando ele de certa forma também ali, mesmo que numa relação não direta, né, de como marido e mulher, mas vinculados pelos laços do espírito, né, porque ela trazia essa vontade de desejar que ele também se iluminasse. Então ela segue, né, de uma certa forma acompanhando ele ali, até onde se sabe, até onde Joana de Ângeles narra a Divaldo, até a Idade Média. Então, perceba que isso está em total consonância com o que nós vemos na segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Quando ele vai falar das uniões simpáticas e antipáticas, onde ele vai falar para a gente de que nós reencarnamos e vamos tendo a oportunidade de trocar, né, papéis dentro do lar para aprimorar essas relações de afeto, né, para que justamente nós possamos resgatar. Afinal de contas, a reencarnação tem como grande objetivo o nosso aprimoramento.
E ele não vai se dar senão através das provas. E a família é aquele cadinho purificador, né? Que é aquela grande escola que Emmanuel nos fala. Então, ele diz para ela, é possível de tudo tirar sempre uma lição proveitosa para o nosso crescimento. Então, mesmo diante da luta mais acerba dentro do lar, temos ali lições a tirar. E devemos valorizar a palavra e também o silêncio, utilizando com sabedoria. Ele ainda diz assim para ela, ser doce quando tem que ser doce, enérgico quando tem que ser enérgico. Saber usar o evangelho da melhor forma, da maneira como a situação nos pedir. Então, é como se ele estivesse dando a ela ali as pérolas, para que ela pudesse bem conduzir, voltar para o lar e saber bem conduzir aquela relação. Então ele fala, as nossas relações não são frutos do acaso. E nós vamos ver justamente isso que Divaldo falou, né, em entrevista ao César, que a relação deles dois era uma relação de resgate. E dentre as virtudes, aí nós falamos um pouquinho das lições de Jesus, mas eu queria retomar o início do capítulo de Boa Nova, em que Humberto de Campos fala das virtudes de Joana de Cusa, e ele fala rara dedicação, nobre caráter e verdadeira fé. E diz assim, que pelas informações encontradas, podemos dizer que a dedicação de Joana não se restringiu apenas ao seu devotamento ao Evangelho, porque ela vai dar o seu testemunho, inclusive como mártir, né? E nós vamos trazer essa fala um pouquinho mais à frente. Mas ele fala que ela era uma excelente esposa, né? Auxiliou também o seu filhinho, ela devotou-se ao seu filhinho, ela ensinava as suas servas a se aprimorar. Quando eles têm um revés financeiro, né? E Cusa perde tudo, ele perde o prestígio, ele perde o cargo. Então ela, que era uma patrícia romana, que vivia também em condições muito favoráveis economicamente, eles todos, né? A família entra em derrocada financeira e ela, para não deixar faltar comida ao seu filho, ela vai trabalhar na casa de outras patrícias, inclusive sofrendo toda sorte de preconceitos. Então, ela tinha uma dedicação ao lar, à sua prole, ao seu esposo, que realmente era muito especial. E da sua nobreza de caráter. É interessante porque o César destaca, dessa fala de Humberto de Campos, alguns pontos interessantes. Ele fala aqui, quando ela sofre o revés financeiro, você imagine uma mulher que já vivia uma relação difícil com um homem. Vamos ver quantas de nós podemos nos encaixar nesse cenário. Vivemos uma relação conflituosa com o marido, nós não entendemos, é aquela briga todo dia, é aquela falta de afeto, é aquela, sabe aquela coisa assim, é melhor não estar junto? Essa é a impressão que dá quando Humberto de Campos fala desse conflito no lar de Joana. Aí você soma essa relação difícil, um revés financeiro. Bota aí, porque privação financeira é um negócio que mexe com casais que se gostam, você imagine com casais que já estão passando por dificuldades de entendimento. Então é como uma bomba, aquilo ali tinha tudo para não dar certo. E você sabe o que Joana disse? Que diante das provas, ela conseguiu ainda mais compreender Deus. Gente, diante de uma prova, às vezes, a gente blasfema, a gente nega Deus, a gente briga com Deus, a gente fala que Deus não existe porque Ele está permitindo que a gente sofra. E Joana de Cusa, diante de uma exacerbação da sua prova, ela diz que agora eu compreendo ainda mais Deus. Vocês conseguem imaginar o tanto que o Evangelho penetrou no coração dessa mulher? Gente, é fantástico. Então ele fala aqui que ela em nenhum momento, depois que ela volta para casa, depois da conversa com Jesus, em nenhum momento ela pensa em abandonar a Cusa. Ela, ao contrário, ela dedica-se ainda mais a ele, dedica-se ainda mais ao filho e ela não se corrompe. Sua fé tornou-se de tal modo, tão ardente, perseverante e sincera, que mesmo perdendo a posição social que desfrutava como patrícia romana, em virtude das perseguições políticas do marido, ela segue de cabeça erguida e ela faz a reflexão, né? Jesus era o mestre dos mestres e servia na carpintaria. Então, por que eu não posso
cuidar dos filhos de outras patrícias para alimentar o meu filho. Então era de uma nobreza de caráter impressionante. Então, tudo isso, gente, vai sendo construído por ela ao passar, né, dos dias, dos anos, e ela vai envelhecer, Cusa vai desencarnar, e vai desencarnar em uma situação nada confortável, nada positiva, né? E Humberto de Campos até fala de forma poética que numa noite sombria, né, onde as sombras tomavam conta, ele desencarna. É uma forma assim bem metafórica, bem poética, né, de falar da condição da desencarnação de Cusa. Então, o que é que muda em Joana depois do encontro dela com Jesus? Tudo. Ela fixa o lado bom do companheiro, ela divisa ali todos os labores, né, no lar das outras patrícias, ela aprende com suas dores, ela ocupa-se com esses afazeres subalternos para ganhar o seu pão, e ali, gente, ela está trabalhando a sua humildade, a sua resignação, a sua resiliência. Nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala no Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, que uma das causas atuais mais comuns de aflição para todos nós é o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E a vida pega a Joana e ainda oportuniza viver a experiência, né, de uma humilhação para a sociedade romana, da qual ela fazia parte, né, onde ela tem ali que trabalhar também os seus sentimentos, exercer a humildade, entender que mais importante ali do que títulos, do que honrarias, era o sustento da família. Então ela vai fazer isso de forma muito corajosa, de forma muito fiel aos seus princípios, e ela vai construindo uma trajetória espiritual de iluminação. E aí lá, pelos idos do ano 68, quando já Nero, né, dominava Roma, muitos cristãos vão ser levados à fogueira sob a acusação de terem incendiado Roma, né? Ele usa isso como pretexto para poder aguçar ainda mais a sua perseguição aos cristãos. E aquela mulher que foi citada apenas por 2 vezes no Evangelho de Lucas como uma das mulheres que seguia Jesus, e depois num outro momento das mulheres que vão até o sepulcro, né, para poder visitar ali o corpo de Jesus, pôr ali perfumes, enfim, encontra o túmulo revirado, revolvido, e tem a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Então diz Lucas, né, que ela era uma dessas mulheres. E a gente vai saber que Joana também, enquanto tinha uma boa condição financeira, contribuiu com as obras da Casa do Caminho, sempre estava ali ajudando, né, a disseminação da Boa Nova, estava junto com Simão Pedro, esteve junto com João Evangelista, teve contato com Paulo. Ela estava completamente ligada à causa do Evangelho. Quando Cusa desencarna, ela dedica-se ainda mais à Boa Nova. Existem relatos que ela vai interceder junto a Cláudia, né, a esposa de Pôncio Pilatos, porque ela tinha uma certa afinidade, assim como Lívia também buscou interceder para que Jesus não fosse crucificado. Então, ela não temia. A verdade do Evangelho era tão profunda e arrebatadora para ela que tudo que ela pudesse fazer para levar aquela mensagem adiante e tudo que ela pôde fazer para impedir que Jesus fosse crucificado, ela fez. E essa mulher que testemunhou no lar grandes provações e que pôs ali tudo aquilo que ela poderia ter aprendido com Jesus e que segue também para fora, fazendo caridade aos demais, seguindo com a divulgação da mensagem de Jesus, essa mulher no ano de 68 vai ser levada ao martírio num dos circos romanos por ordem de Nero, junto ao seu filho mais novo. Ela vai ser queimada viva. E ele também. E naquele momento em que o soldado romano se aproxima dela e fala: mulher, você é uma patrícia romana. Abjura este Jesus, abjura ele, para que você possa se salvar, né? E ela fala: eu não abjuro.
Eu não abjuro, Jesus. E então, o filho, que naquele momento estava com ela, fala: mamãe, abjura, mamãe, abjura por mim que sou seu filho. Eu não sou cristão, abjura, mamãe. E aquela fala do filho, você pode imaginar o que é para uma mãe, diante de uma prova daquela. Ela sabia que ela e o filho seriam mortos se ela não negasse Jesus. Naquele momento, ela olha para o filho e os olhos dela enchem de lágrimas. Joana sente aquilo como uma punhalada em seu coração. Ela sente profundamente a dor daquele pedido. Naquele momento passa um filme na cabeça dela, ela lembra de todas as fases da sua vida, ela lembra da sua infância, ela lembra da sua adolescência, ela lembra da sua vida no lar, de todos os desafios, também dos momentos alegres, ela rememora o seu encontro com Jesus, ela lembra tudo. O filme da vida de Joana passa por um flash na cabeça dela naquele momento, e ela olha para o filho e ela fala: eu não posso negar ele mais uma vez. Eu não posso, meu filho. E naquele momento, o soldado besunta tudo, né? De resina, de líquido inflamável e acende aquela chama que ela vai sentir. Ouvir os gritos, né, do seu filho, de todos os demais, dizem que eram por volta de 500 cristãos que estavam ali naquele círculo junto com Joana, e ela vendo queimar, né, e sentindo aquela dor sendo queimada viva, ela não esboça o menor sofrimento. Ela abafa qualquer sofrimento que ela possa sentir, porque ela entende que ela estava ali testemunhando por Jesus. E ela lembra, quando seu filho pede que ela abjure, ela lembra de Maria, que viu seu filho morrer na cruz, e ele que não padecia, ele que não devia nada, estava ali, sendo levado à cruz infame. Então, ela pensa que aquele é o momento dela de testemunho e diz isso ao filho: cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na honra dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel. Olha a escolha dela, sendo muito bem posta, que nós falamos no início, do servir a Deus e a Mamon. Ela decide servir a Deus porque ela sabe que servir a Mamon é gozar apenas de uma transitoriedade, de uma felicidade transitória que não vai perdurar, né? Mas servir a Deus não. Servir a Deus era a oportunidade de redenção, era uma oportunidade de se conectar com aquilo que ela mais acreditava. E ela ia dar o seu testemunho da forma mais valorosa. E aí, a esse tempo, diz que aquela população eufórica que ia lá para os circos ver aquele cenário de horror, aplaudia e gritava impropérios enquanto ela era queimada junto ao seu filho. Porém, o soldado, antes mesmo que ela pudesse perecer, olha para ela e fala: o teu Cristo só soube te ensinar a morrer? E ela olha para ele e fala: não, ele também me ensinou a te amar. Amai os vossos inimigos, amai aquele, né, que te pagam com ingratidão, amai aqueles que te fazem sofrer. E ela havia aprendido a amar aquele que a fazia sofrer dentro do lar. Então, naquele momento em que ela estava sendo condenada à fogueira, ela olha para o soldado e fala: ele me ensinou a te amar. E aí, ela simplesmente sente tocar-lhe os ombros o mestre amado, que olha para ela e diz: Joana, tem bom ânimo, eu estou contigo. Então, a narrativa de Humberto de Campos se encerra aqui e nós ficamos com essa mensagem de Joana. Aquela mulher abnegada, aquela mulher que aprendeu o que significa amar verdadeiramente, aquela mulher que devotou-se ao Cristo
como serva fiel, mesmo que isso pudesse custar a sua morte, que teve a dor de olhar ao seu lado o seu filho perecer, mas com a certeza que Deus libertaria-os. E é esse espírito primoroso, valoroso, que vai seguir testemunhando o Evangelho de Jesus e aprimorando as suas lições em reencarnações posteriores, como a Doce Clara, como a Juana Inês de la Cruz, como a Joana Angélica, e que segue até hoje nos trazendo as lições do Evangelho através das mãos da psicografia de Divaldo Pereira Franco, seguindo Jesus, trabalhando na sua seara, nos dando o exemplo que nós precisamos diante dos nossos momentos de provação, que nós nunca, jamais pensemos que estamos sós. Que tenhamos a certeza que Deus caminha conosco, de mãos dadas, horas às vezes até nos carregando no colo, nos trazendo consolo, nos fortalecendo para que nós perseveremos, para que nós possamos seguir em frente, mesmo diante das provas mais acerbas. Que nós não abjuremos Jesus, que nós possamos dizer que nós estamos com Ele sim, mesmo diante do sofrimento. Porque é Ele que vai trazer o alento para as nossas almas. É Ele que vai ser o nosso guia e modelo, que vai nos conduzir a pairagens mais felizes. É esse Mestre amado que deve permanecer em nossos corações. E as suas lições, que elas não sejam apenas letra morta. Que nós saibamos tirar o espírito da letra, como nos disse Paulo. E que possamos trazer para o nosso íntimo essas lições e possamos exemplificá-las nos testemunhos que a vida nos convida diariamente. Muita paz, muito amor, muito afeto, fraternidade, comunhão, empatia nessas horas difíceis que nós temos passado. Saibamos, assim como Joana, tenhamos a fé robusta, porque tudo passa, o sofrimento vai passar e o que vai restar são as lições mais profundas que carregaremos conosco para toda a eternidade. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, muito obrigada pela oportunidade de falar dessa personalidade maravilhosa do Evangelho que é Joana de Cusa. Que ela seja também um exemplo para as nossas vidas, como tantas outras, que nos dizem que mesmo que sejamos imperfeitos, é a cada dia que nós iremos nos aprimorando e nos aproximando de Deus. Vamos orar e vamos agradecer por esse momento de claridades, de lições do Evangelho em nossas vidas. Querido Mestre Jesus, vós que sois o nosso Pai amado, o nosso querido irmão, o nosso bálsamo para os nossos sofrimentos. Te pedimos, Senhor, fortalece a nossa fé. E esteja sempre conosco, nos conduzindo de maneira segura, nos fazendo perseverar pelos caminhos do bem, do amor. Que possamos, Senhor, sermos dignos de sermos chamados de teus discípulos bem-amados. Que saibamos ser verdadeiros espíritas, que são reconhecidos por sua transformação moral e o seu desejo de ser melhor a cada dia. Que o teu Evangelho seja a nossa bússola e que o teu amor possa, nesse momento, irradiar por toda a humanidade e alcançar cada coração, em cada lar, em cada hospital, em cada esquina, em cada rua, onde temos aí os nossos queridos amigos desabrigados, que todos possam ser envolvidos por teu amor e por tua misericórdia. Senhor Jesus, fica conosco hoje e sempre. Conduz os amigos do GELAC para que também sigam na sua divulgação, no seu trabalho primoroso, a cada dia, perseverando
e mantendo a chama do Evangelho acesa. Nesse grupo que, independente de agora não estar num espaço físico, tem essa comunidade espiritual coesa, fraterna, unida. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês.